muito boa tarde para você. Segunda-feira, 12 de março, e está no ar a partir de agora o Meio-Dia Catarina. E até a 1h a gente vai estar aqui trocando informações com você, trocando sim, porque você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 48996087554. O telefone fica aí na sua tela para você mandar mensagem desde já, e ao longo do programa a gente vai respondendo dentro do possível. Algumas mensagens, inclusive, já estão chegando mesmo antes do programa, mas eu quero a sua mensagem também. Manda aí que daqui a pouquinho a gente conversa. Mas a gente começa, é claro, falando das principais notícias do estado. Olha, ainda sobre o caso da queda daquele helicóptero, né, que foi supostamente sequestrado na quinta-feira em Joinville, foram liberados pelo Instituto Geral de Perícias na tarde desse domingo os corpos do piloto Antônio Mário Franco Aguiar, de 56 anos, e também do auxiliar de pista Bruno Siqueira, de 21 anos. Ambos morreram na quinta-feira da semana passada, depois da queda do helicóptero em Joinville, que a gente bastante retratou aqui. Uma terceira pessoa que morreu no acidente ainda não foi identificada. Um detento do regime semiaberto, que também estava na aeronave, sobreviveu e ainda está internado em estado grave. A gente tem um vídeo aí, que a gente ainda não tinha mostrado no Meio-Dia Catarina, de uma câmera de segurança que registrou a queda do helicóptero sequestrado em Penha, a 70 quilômetros de Joinville. A aeronave caiu numa rua e pegou fogo depois. Existe a suspeita de que o sequestro foi feito para que um preso fosse resgatado. O local da queda fica a 2 quilômetros de um presídio e são imagens impressionantes que mostram o momento exato da queda da aeronave, e na sequência a gente tem outras imagens aí das vítimas e também da aeronave pegando fogo já e da polícia militar atuando juntamente com os bombeiros. Santa Catarina registrou o primeiro caso de 2018 de febre chikungunya contraído dentro do estado. A pessoa que teve a doença é um morador de Cunhaporã, lá no oeste. Há outros 3 casos contraídos fora do território catarinense. O paciente que pegou a doença dentro do estado tem 68 anos e os sintomas começaram no dia 13 de fevereiro. Ele foi internado no dia seguinte, tendo alta em 16 de fevereiro. O diagnóstico foi confirmado pelo LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública. E um estudo está sugerindo a classificação da diabetes em 5 tipos e não mais em apenas 2. A nova possibilidade pode facilitar o tratamento. Olha só. A medição da glicose no sangue faz parte da rotina da Paula há 1 ano, quando veio o diagnóstico de diabetes tipo 2. Além de tomar remédios, ela melhorou a alimentação e está se exercitando mais. É uma doença que só tem controle, ela não tem cura, né? Então eu quero ter essa vida saudável, né? Eu pretendo engravidar também. E eu sei que mesmo depois da gravidez, eu vou ter uma vida sempre controlada. Mais de 18 milhões de brasileiros têm a doença. Hoje a classificação é em 2 tipos, 1 e 2. Mas um estudo realizado na Europa propõe a classificação em 5 grupos. O atual tipo 1, que aparece geralmente em crianças e jovens e está mais associado a uma predisposição genética, seria dividido em 2. No grupo 1, pacientes que não produzem bem a insulina por uma falha no sistema imunológico. O grupo 2 também não produz direito insulina, mas tem anticorpos saudáveis. Já o diabetes tipo 2, que normalmente surge em adultos e pode ser causado por um estilo de vida pouco saudável, seria dividido em 3. No terceiro grupo, pacientes acima do peso que produzem insulina, mas o hormônio não funciona direito. O grupo 4 é formado por obesos, em que o metabolismo funciona melhor, e no grupo 5 estão idosos com uma forma mais leve da doença. No grupo 3, por exemplo, há mais probabilidade de complicações nos rins. Já no grupo 2, o risco de doenças nos olhos é maior. E aí está a principal vantagem dessa nova classificação: individualizar o tratamento de diabetes. Mas este modelo é uma sugestão de um grupo de cientistas, ainda não foi adotado na prática. Vai conseguir definir melhor qual a frequência das visitas que o paciente deve fazer ao seu médico, qual a frequência que os exames devem ser realizados, e vai poder dirigir melhor qual o melhor tipo de estratégia de tratamento, tanto como em estratégia de nutrição, como também estratégia de medicamentos que a gente pode utilizar. A Paula, que convive com outros diabéticos, percebe as diferenças.
Vejo também por outros amigos meus que têm diabetes, que cada um toma um remédio, cada um tem um jeito de se alimentar, uma forma de viver diferente, então não dá para ser um padrão. Ter um estilo de vida saudável vale para todos, tanto para tratar quanto para prevenir a doença. Em que se leva em conta uma dieta adequada, né, e atividade física adequada. Então o impacto disso, né, em prevenção do diabetes, em pessoas que, por exemplo, têm obesidade, que têm uma glicose já um pouco mais aumentada, é muito importante. Que bom, né? Avanços aí da medicina fundamentais para todos nós. Olha só, moradores de Palhoça que estavam em situação irregular receberam da prefeitura a escritura pública dos terrenos. Foi nesse fim de semana. 482 residências que estavam em situação irregular no bairro Frei Damião estão agora devidamente regularizadas através do programa Lar Legal. A prefeitura do município entregou a escritura pública para esses moradores que se encontravam em situação de vulnerabilidade social. O projeto de regularização fundiária vai assegurar às famílias a obtenção dos títulos de propriedade, além dos serviços de melhorias na infraestrutura do local. A prefeitura, numa ação inédita que nós estamos realizando aqui no município de Palhoça, juntamente com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Secretaria da Assistência Social do Estado, no programa Lar Legal, nós estamos entregando e dando segurança jurídica, dando dignidade, resolvendo um problema que há muitos anos essas pessoas clamam, que é a sua escritura pública, onde vão poder resolver por de vez e dar sua garantia que esse terreno é meu. O primeiro passo do programa é cadastrar as pessoas que ocupam móveis nos loteamentos irregulares. Depois, esses moradores precisam comprovar a posse através de documentos e, por fim, é ajuizada uma ação no Poder Judiciário semelhante a um processo de uso capião coletivo. Atualmente, 2.000 processos tramitam no Fórum da Comarca de Palhoça e a Prefeitura espera entregar logo essas novas escrituras. Nós temos mais 2.000 ajuizadas já no Fórum de Palhoça. E estamos trabalhando para chegar até 31 de dezembro, se Deus quiser, chegar a um número de 5.000 escrituras aqui no município de Palhoça. O aeroporto de Videira, no Meio-Oeste, está se preparando para a implantação de voos regulares, mas o problema é a falta de energia para a iluminação noturna. O aeroporto municipal Ângelo Ponzoni de Videira é considerado uma base para as cidades da região. O local é o ponto de partida e chegada de aproximadamente 70 voos mensais. Desde a década de 50, teve grande importância para o deslocamento de passageiros e mercadorias, principalmente em função das atividades da Perdigão, empresa criada em Videira. O local recentemente passou por uma ampla reforma, com o aumento da estrutura da pista e balizamento noturno. Porém, a falta de energia elétrica para o funcionamento noturno. Exatamente. Houve uma inauguração realmente no final de 2016 ainda, mas o aeroporto não estava concluído. O que faltava era a instalação de um gerador de energia e também a homologação junto à ANAC, que é um procedimento bastante complicado. Nós precisamos de uma visita da ANAC para fazer uma inspeção do local e aí sim eles homologarem a utilização do aeroporto na questão da iluminação noturna, que é o grande passo aí importante para o nosso município. A chegada do gerador para acionar a iluminação fará com que voos regulares possam acontecer 24 horas por dia, tanto para o abastecimento como para o transporte de cargas e passageiros. Mas nós já estamos com a licitação em andamento, não é? E esperamos aí nos próximos dias já ter uma empresa vencedora desse certame, dessa licitação, para realmente concluir essa obra e oferecer aí à comunidade videirense. Claro, esperamos que seja dessa forma, não é? Nós terminando o serviço, a obra em si, nós vamos partir para a questão da homologação junto à ANAC, né? Só depois disso, dessa homologação é que realmente a gente pode entregar aí aos serviços que Videira tanto precisa. O aeroporto Ângelo Ponzoni de Videira leva muitos produtos, assim como empresários, passageiros e também autoridades aqui da nossa região para vários lugares do Brasil. E neste momento, um dos fatos que nos chama a atenção é que Videira possui uma oficina especializada na manutenção de aviões.
Sim, isso mesmo. A Aeroplace Manutenção de Aeronaves, né, já está situada no aeroporto de Videira há 2 anos, né, atendendo a aviação executiva em geral e com ênfase nos aviões da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Né. A aviação executiva é uma aviação, em geral, né, a manutenção mais pesada, e a aviação da Polícia Militar, desde o transporte do governo do Estado, né, do pessoal em geral, mas principalmente no transporte de órgãos, né, e enfermos, de maneira geral, doentes, neonatal. Hoje a aviação da polícia, ela basicamente atende essa população aí. A gente segue acompanhando a situação do aeroporto lá de Videira, mas deixa eu abrir espaço para os nossos telespectadores queridos que estão sempre conosco. Olha só, o Márcio, morador da cidade de Chapecó, disse que está sempre ligado no Meio-Dia Catarina, e ele não só disse, como ele mandou uma foto comprovando que ele está assistindo nesse momento. Obrigada pelo carinho, Márcio. Ele disse também parabéns pelo profissionalismo da equipe. Siga sempre conosco, e você também, se quiser mandar sua foto, pode mandar que a gente mostra aqui no Meio-Dia Catarina. Olha só, o Marcos do Bela Vista 2 também mandou recado, mas ele está um pouco indignado aí com o futebol, que a gente vai falar já depois do intervalo. Ele disse o seguinte: o clássico teve de tudo menos futebol, pedem paz para a torcida e se agridem em campo. Uma falta de respeito com quem pagou o ingresso. A gente vai falar disso já, porque depois do intervalo tem as informações do futebol. No clássico Figueirense e Avaí, empate no Orlando Scarpelli, e a gente tem mais para falar para você. A gente volta já. Estamos de volta com o Meio-Dia Catarina, agora 12h44, e eu tenho um assunto muito sério para falar com você. É sobre disfunção erétil e ejaculação precoce. Você sabia que esses problemas são muito mais comuns do que a gente imagina? Pois é, 59% dos homens com mais de 40 anos têm algum grau de disfunção erétil. Esse é um problema do homem para manter uma ereção pelo tempo necessário para sua satisfação sexual. E outro problema é que cerca de 30% dos homens terminam a relação sexual muito antes do desejado, porque sofrem de ejaculação precoce. Mas a boa notícia é que esses problemas têm tratamento médico, e as clínicas do Boston Medical Group são especializadas no tratamento da disfunção erétil e também da ejaculação precoce. E o melhor, sem procedimentos cirúrgicos. Olha só, há uma clínica do Boston Medical Group aqui na nossa região, e todos os tratamentos são personalizados, específicos para cada caso. Ligue agora então no 0800 729 1111. Tome uma atitude que valorize a sua vida, porque sexo também é vida. Marque uma consulta através do 0800 729 1111. Agora chegou a vez do futebol. O clássico da capital terminou empatado mais uma vez. Confira como foram os resultados da 13ª rodada do Catarinense. Já estão aí na sua tela, na Arena Joinville. O Jack foi derrotado pela Chapecoense por 1-0. No Domingos Machado, Concórdia 1, Brusque também 1. No Orlando Scarpelli, outro empate de 1-1 entre Figueirense e Avaí. Mesmo resultado no Heriberto Wilson entre Criciúma e Tubarão. E a 13ª rodada vai ser complementada hoje à noite com o jogo entre Ercílio Luz e Internacional de Lages no estádio Aníbal Costa, em Tubarão. Muita disputa, rivalidade em campo, confusão e explosões. Teve de tudo no clássico Figueirense e Avaí no Orlando Scarpelli. Inclusive já tem telespectador falando sobre isso, a gente leu mensagem ali. Confere só como foi. O Figueirense abriu o placar aos 11 minutos com este gol de cabeça de André Luiz, mas o juiz viu falta na jogada e anulou o lance. Aos 22 minutos o gol valeu. E que gol! Um chutaço de Jorge Henrique sem chance de defesa para o goleiro Aranha. Ainda no primeiro tempo, Luanzinho do Avaí agrediu Betinho e foi expulso. Na sequência, mais confusão e os dois técnicos também receberam o cartão vermelho e tiveram que deixar o campo. No segundo tempo, Marquinhos entrou e mais uma vez mudou o panorama do jogo. Foi dele a cobrança de escanteio que resultou no gol de empate do Leão. Luiz Antônio de cabeça fez contra. Final Figueirense 1, Avaí também 1. Futebol é assim mesmo, né? A gente tem que levantar a cabeça e agora... Amanhã é outro dia, e a gente pensar no que
a gente pode fazer na quarta-feira agora. Conseguiu um empate, né, de maneira bem a cara do Avaí, com muita raça. Eu acho que empate premiou a equipe que não desistiu do jogo nem um minuto. Vamos ver agora como ficou então a classificação. Em primeiro, a Chape com 30 pontos. Em segundo lugar, o Figueirense com 27. Em terceiro, o Avaí com 21. Na quarta posição, o Joinville com 17 pontos. Na quinta posição, vem o Tubarão também com 17. Na sexta, o Brusque com 16. O Criciúma é o sétimo com 13. Ercílio Luz, oitavo, também com 13. E em nono lugar, o Concórdia com 11 pontos. E na lanterna, o Internacional de Lages com 9 pontos. Informações do futebol para você. Bom, seguimos aqui então com as notícias do estado. Foi lançado em Florianópolis o Congresso Catarinense de Rádio e TV e o Prêmio de Rádio e Televisão promovidos pela Acaerte. A ameaça das fake news vai ser um dos temas abordados no congresso que acontece em junho, lá em Balneário Camboriú. Olha só. É o 17º ano do Congresso e o 10º ano do Prêmio. Considerados os mais importantes do mercado de comunicação catarinense, os eventos vão acontecer de 4 a 6 de junho em Balneário Camboriú, mas o lançamento aconteceu em Florianópolis. O objetivo do Congresso é fazer uma grande reunião, encontro entre todos os profissionais, empresários, entre o segmento da radiodifusão e do seio da comunicação. É a oportunidade de a gente poder fazer as avaliações do que acontece com tendências nacionais e internacionais, fazer uma convergência desse entendimento e, claro, que passar para toda a nossa indústria da comunicação. E a partir daí, claro, as modificações elas passam a ter uma rapidez e volume. Na 10ª edição do prêmio, que destaca os trabalhos dos profissionais das emissoras de rádio, televisão, agências de publicidade e acadêmicos na área de comunicação, o conceito se baseou no ano de Copa do Mundo e quer encontrar o profissional camisa 10 de cada área. O primeiro prêmio vai acontecer em Balneário Camboriú, então já é uma novidade sair de Florianópolis. A gente mudou algumas categorias, a gente reforçou, vai ter duas etapas de processo de seleção dos premiados, né? O primeiro processo de seleção vai ser o Qualify, onde cada categoria vai ser com profissionais locais, né? Vão selecionar os 5 melhores e depois com profissionais do Brasil vão eleger entre os 5 quem é o melhor, o que merece receber o prêmio Acaerte de rádio e televisão em cada das suas categorias, né? O tema do congresso neste ano é emissoras de rádio e TV, essenciais acima de tudo. O reforço à credibilidade dos meios de comunicação se torna necessário no momento em que as fake news, notícias falsas que acabam sendo compartilhadas via redes sociais, vêm tomando proporções assustadoras. Ter a responsabilidade de dar a notícia no rádio, dar na televisão, nos jornais que são ligados aos nossos grupos, né? Nós sempre tivemos essa responsabilidade. Não quer dizer que nós não possamos ter os nossos erros, mas a verdade é que hoje pela internet o que circula é um monte de radicalismo, ódio, notícias sem qualquer interesse, e é isso que nós temos que rever. Isso mostra a importância do jornal, da rádio, da televisão bem produzido, que realmente nós tenhamos as notícias de forma verdadeira, e a SECOM é parte disso. Nós estamos, inclusive, dando uma importância muito grande para esse assunto. Estamos agora com um setor só de mídia digital para que estejamos atentos e possamos juntos fazer essa comunicação verdadeira. As inscrições para o congresso, que acontece nos dias 4, 5 e 6 de junho no Infinity Blue Resort, em Balneário Camboriú, são feitas através do site congressoacaerte.com.br. Já as inscrições para o Prêmio Acaerte devem ser feitas a partir da semana que vem no site prêmioacaerte.com.br. Bacana, e é claro que a gente segue acompanhando. Deixa eu registrar rapidamente a participação do André, que não falou de que cidade mandou recado, o Claudinei, que é o famoso Tabajara do Jardim Atlântico, aqui da capital, e também o Gilmar Martinelli, de Balneário Camboriú, todos falando ainda sobre futebol, Figueira e Chape. Obrigada pela participação, sigam conosco. E a seguir tem mais Meio-Dia Catarina para você. A gente vai falar sobre os números dessa temporada de verão em Florianópolis. Tem entrevista ao vivo aqui no estúdio. É um instante só e a gente já volta.
Meio-dia, 55 minutos, estamos de volta com o Meio-Dia Catarina e agora para falar da movimentação aí na temporada de verão. Foi bastante intensa, a gente percebe já pelo trânsito, né, essa temporada, mas os números não disseram que foi tão boa assim essa temporada para alguns setores, como bares e restaurantes. Por isso a gente recebe aqui o Rafael Dabdab, que é presidente da Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, para passar para a gente um pouquinho desse balanço que foi feito com apoio também do IFSC. Por que, Rafael, que esses números não foram positivos? A que se atribui esse resultado não tão positivo da temporada? Boa tarde. Boa tarde. Bom, apesar da gente ter recebido um bom fluxo de turistas, quando a gente olha os números da Floripa Airport, alguns números da Secretaria Estadual de Turismo, a gente verifica que ao longo de todo o litoral nós recebemos um bom fluxo de turista, né? Porém, para o setor da alimentação fora do lar, não foi uma boa temporada. Já a temporada passada tinha sido uma temporada que tinha ficado aquém das expectativas e essa temporada ainda ficou abaixo da temporada do ano passado. Para você ter uma ideia, 75% dos entrevistados comentaram que receberam um número de clientes menor que na temporada passada. Que já havia sido ruim. Exatamente. E desses, 80% dos entrevistados comentaram que o gasto médio do consumidor também caiu. Se a gente considerar que a gente está comparando com uma temporada do ano passado, que já foi uma temporada que ficou devendo, esses números realmente eles não são bons. A gente pesquisou também os motivos disso, né? Por que apesar de a gente ter recebido um bom fluxo de turistas, o setor da alimentação fora do lar não percebeu isso, não teve números positivos. Um aspecto que prejudicou bastante essa temporada foi a questão climática, que impacta muito no nosso setor. As nossas chuvas de janeiro, né? Exatamente. Não só a frequência da chuva, como a intensidade da chuva, mas principalmente o horário da chuva, que foi aquela chuva de final de tarde, mas que ia à noite adentro, né? Então, muitas vezes, quando o consumidor está decidindo se ele vai fazer uma alimentação dentro de casa, se ele vai fazer uma alimentação ou se ele vai sair, né? Então, isso impactou bastante. Um outro aspecto que a gente percebeu foi natural perda de poder aquisitivo, não só da população, mas do turista também, não só do turista doméstico, como do turista argentino, que predomina no nosso litoral, né? Então, é um impacto também da crise. E o outro aspecto que foi um destaque negativo foi um aumento muito grande de comércio ilegal, comércio clandestino. Os ambulantes nas praias. Os ambulantes. E não só nas praias, né? A gente viu, por exemplo, muita intensidade disso aqui na ilha de Florianópolis, né? E estava presente de norte a sul, na lagoa, mesmo na beira-mar norte, ainda, né, quando a gente vai nos finais de semana para a praia, a gente vê um volume muito grande, o que é muito danoso, porque o setor da alimentação é um setor que ele é muito importante para a economia, porque ele gera muito emprego. Mais ou menos a cada 10 mil reais vendidos é gerado um emprego, né? Então, quando a gente aceita, né, um comércio clandestino, um comércio ilegal, a gente também está aceitando trocar um emprego formal por um emprego informal, a gente também está colocando em risco a alimentação desse consumidor. E a gente percebe, né, essa concorrência desleal num setor que é tão sensível à movimentação e à crise financeira, né? Claro que a gente vem acompanhando, a gente acredita que esse ano está se recuperando, mas ainda o turismo é algo que dá para se cortar, né, entre as famílias, então talvez isso também seja um pouco do reflexo. Bom, a gente não tem mais tempo para falar sobre isso, mas é um assunto muito importante e a gente espera que investimentos e que também a iniciativa da Prefeitura ajude a melhorar esses números, né, atuando ali no combate à ilegalidade em relação aos ambulantes. Obrigada pela sua participação. Obrigado. E a gente espera que na próxima temporada e também nesse ano que tem vários feriados, a gente tenha números positivos para passar para o telespectador e que o comércio em geral e também o setor de bares e restaurantes, assim como os hotéis, comemorem aí uma melhora. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela audiência. Sigam conosco, 10 para 7 da noite tem Band Cidade e amanhã, 12h30, eu espero você ao vivo aqui no Meio-Dia Catarina. Uma ótima tarde e até lá!